temos uma pré-leitora internacional, Nilian Caroline Artigas Borges, é o nome da pessoa. Primeiro é o Borges, depois o Artigas, né? Não tem Borges. Dá um aplauso para a nossa querida pastora Carol. Amém. Amém, queridos? Para os íntimos da família aqui, é a pastora Carol mesmo, né? Não precisa falar o nome inteiro, né? Glória a Deus. Querida, abra sua Bíblia comigo, lá no livro de João, lá no Novo Testamento, livro de João. Capítulo 16, versículo 33. Amém? Quantos acharam? Glória a Deus. Então feche seus olhos, vamos orar antes. Pai, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui. Senhor, o nosso coração é grato pela unção derramada, pela força que o Senhor ministrou aos nossos corações, durante a abertura, durante o louvor, o momento de oferta. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos, Deus, Senhor, esse momento da palavra. Pai, abrimos o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Pai, nós declaramos que a nossa mente e o nosso coração estão abertos para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. O Senhor é bem-vindo aqui, Senhor, para completar a boa obra que o Senhor começou nessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Querido, nós daqui a pouco vamos ler esse versículo aqui no livro de João. É um versículo que você provavelmente já leu, já releu, já ouviu falar sobre ele. É um versículo bem conhecido. E o tema dessa noite, do nosso culto de conexão com Deus, né, conexão com as nossas emoções saradas, é sobre resiliência. Alguém já ouviu falar sobre essa palavrinha? Ela anda muito na moda, né? Hoje, nos treinamentos, né, nas preparações para entrevistas de emprego, na própria internet mesmo, né, tá se falando muito sobre isso, sobre resiliência. Mas o que quer dizer resiliência? E será que é um termo novo? Será que é algo que né, a modernidade inventou, né, o mundo contemporâneo inventou? Ou será que é algo que Deus planejou para nós? É isso que a Bíblia vai nos responder hoje. Resiliência, segundo o dicionário, significa propriedade de um corpo de recuperar a sua forma original após sofrer um choque ou deformação. É a capacidade de superar, de recuperar de adversidades. Se eu perguntar aqui, né, se a gente tivesse um tempo maior aqui, cada um tivesse alguns minutos para poder falar, eu acho que todos nós teríamos alguma dificuldade que já passou na vida para contar, não é verdade? Tem alguém aqui que nunca passou por dificuldade? Graças a Deus, né? Todo mundo aqui, ninguém é anjo aqui, né? Todos nós passamos por dificuldades em alguma situação da nossa vida, em alguma época da nossa vida. Todos nós passamos por experiências ruins, por experiências que demandam a nossa atenção, que demandam as nossas emoções. Todos nós passamos por dificuldades. Talvez você esteja passando por um momento assim. Talvez hoje está sendo aquele momento que você talvez tenha chorado essa semana. Talvez você tenha orado para o Senhor, falado: Deus, eu não estou aguentando mais. Né? Ou talvez você hoje esteja tranquilo, mas você já passou por uma situação muito difícil, que às vezes ainda traz uma dor no seu coração, uma tristeza, uma angústia no seu coração. Querido, nós somos humanos. Deus nos fez corpo, alma e espírito, né? E da mesma forma que o nosso corpo sente quando nós ficamos doentes, né, quando nós pegamos alguma gripe, alguma coisa, o nosso corpo sente quando uma adversidade externa nos ataca, né, como um vírus ou como um acidente. As nossas emoções são assim também.
E a Bíblia quer nos ensinar a sermos resistentes. Como que a gente faz, né, para o nosso corpo ficar forte e não pegar um vírus, né, não pegar, né, alguma doença? A gente cuida do nosso corpo com alimentação, com exercício, tomando as vacinas que tem que tomar, né, cuidando do nosso corpo. E da mesma forma as nossas emoções. E muitas vezes as nossas emoções ficam de lado. E o nosso espírito fica de lado também. A gente se preocupa com o nosso dia a dia, com a correria do nosso dia a dia, e a gente acaba esquecendo de cuidar das nossas emoções. Querido, mas Deus quer nos ensinar, através da palavra dEle, a sermos fortes, amém? A sermos mais do que fortes, a sermos resilientes. Porque às vezes nós somos fortes até acontecer a situação, até a gente chegar no momento de adversidade. Querido, mas em algum momento da nossa vida a gente vai passar por um momento difícil. E é aí que a gente precisa aprender a ser resiliente. Como nós vimos aqui, né, o que significa essa palavra, né? Propriedade de um corpo se recuperar a sua forma original depois de sofrer uma deformação. As dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia podem nos quebrar. Pode quebrar a nossa confiança, pode quebrar as nossas emoções, pode quebrar o amor, pode quebrar algum sentimento que você tinha por alguma pessoa, né? Pode trazer essas rachaduras. Mas a resiliência é exatamente isso. É o poder de trazer a forma original. Querido, Deus nos formou segundo a essência dEle, amém? Você sabia disso? Você e eu somos formados através da essência de Deus. Deus nos formou como Ele quis. Deus nos fez exatamente de acordo com o plano dEle. Mas Ele nos avisou que no mundo a gente teria aflição, que a gente teria dificuldades. É esse versículo que está aqui, que nós abrimos, João 16, versículo 33. Jesus está aqui nos avisando, né, nos dando um conselho. Tenho dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Querido, é uma verdade. Muitas vezes a gente escuta, né, as pessoas falando sobre um evangelho de facilidade. Ah, se você aceitar Jesus, sua vida será maravilhosa. Ah, se você vir para a igreja, você não vai ter mais problemas. Infelizmente, isso não é verdade. Não, pelo contrário, felizmente. Porque é através das adversidades que nós somos forjados, é através das dificuldades que nós crescemos. Senão a gente ia ficar no mesmo patamar a vida inteira, a gente nunca ia crescer, a gente nunca ia melhorar, né? Então, Jesus aqui, Ele está nos avisando, falando, olha, eu tenho vida de abundância para você, mas você vai ter dificuldades, você vai passar por aflições, mas mesmo assim, fica animado. Eu gosto de ler esse versículo na nossa linguagem, né? O tem de bom ânimo, às vezes sai um pouco do nosso entendimento. Mas o que Jesus está falando aqui na linguagem de hoje é: fica animado, você vai ter dificuldade. Fica animado, você vai ter aflições. Parece controverso, não parece? Mas Jesus está nos ensinando a confiar que Ele vai nos fortalecer para vencer essas aflições. Jesus está nos ensinando a sermos fortes, a sermos resilientes. Se tiver uma aflição, se tiver uma dificuldade e aquilo me quebrar, né, quebrar as minhas emoções, me quebrar emocionalmente, Deus vai me dar o poder da resiliência para que eu possa voltar ao estado original. E qual que é esse estado original, querido? Era o que eu estava falando aqui, que nós somos feitos à essência de Deus. Nós somos vasos de barro na mão do oleiro. E eu queria trazer essa figura do oleiro, que está trabalhando no vaso de barro. Quantos já conseguem imaginar o oleiro trabalhando no vaso de barro? Quantos já viram como é feito um vaso de barro? Todo mundo já viu? Não? Quem não viu ainda não sabe como um vaso de barro é feito. Existe uma peça que fica rodando, né? E ali o oleiro coloca, né? É como se fosse uma prancha, né? Redonda ali, ela fica girando. E o oleiro coloca o barro ainda mole ali naquela prancha que está girando. E ele vai moldando aquela peça. Conforme ela gira e conforme o movimento do oleiro, ele vai fazendo aquele vaso.
moldando a forma dele, moldando por dentro, por fora, né? Se ele vai ter algum detalhe, se ele vai ser comprido, se ele vai ser mais larguinho, né? Se ele vai ter algum detalhamento. É assim que o oleiro faz. Cada vaso é diferente do outro. Por mais que ele tente fazer da mesma forma, cada vaso tem a sua identidade. Querido, você tem a sua identidade, amém? Você foi feito com a essência de Deus, mas você tem a sua individualidade. Você foi feito com a essência de Deus, mas Deus te fez com as próprias mãos. Isso fala do carinho que o pai tem com seus filhos, né? Deus nos deu individualidade. Ele não criou um monte de robô igualzinho, sem vontade, sem emoção. Pelo contrário, Deus te fez com vontades, Deus te fez com identidade, Deus te fez com emoções, amém? Assim como o oleiro prepara ali o barro. Nós vamos ver essa figura lá no livro de Jeremias, no capítulo 18. Abra lá comigo em Jeremias 18. Versículo 3. 18:3. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém? Então veio minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vocês como fez o oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim vocês são na minha mão, casa de Israel. Amém? Isso é Deus falando conosco. Ele usa essa figura, né? Como o oleiro está fazendo barro, fazendo do barro um vaso. Às vezes na hora do feitio ali, o vaso se quebra. E o que o oleiro faz? Ele joga fora o vaso? Não, ele continua fazendo, ele começa, ele reconstrói, ele começa do zero. E aqui Deus traz um ensinamento para nós, que é o momento da quebra, que é o momento que o vaso se quebra. Aqui existe uma escolha. A escolha do oleiro é sempre a reconstrução, mas a escolha é nossa. Será que eu quero ser reconstruído? Será que eu quero que o Senhor toque na minha vida e me reconstrua? Querido, o momento em que nós somos frustrados, o momento em que nós somos quebrados, o momento em que nós somos traídos, aquele momento é um momento crucial nas nossas vidas. É um momento de decisão, é um momento de escolha. É quando eu escolho: Deus, eu quero ser refeito pelo Senhor. Eu estou quebrado, mas eu quero ser refeito pelo Senhor. Ou eu posso escolher o contrário. Não, eu vou ficar assim, não perdoo, eu não esqueço, eu estou com ódio, eu estou com ressentimento, eu quero ficar assim. Esse é um momento crucial das nossas vidas. E é um momento que define o nosso futuro. Existem muitas pessoas que não conseguem avançar na sua vida, porque no momento em que elas foram quebradas, no momento em que elas foram marcadas ali por aquela dificuldade, elas decidiram permanecer quebradas. Muitas vezes até se fazendo de vítima. Você já conheceu alguma pessoa assim? Que tudo que acontece, porque eu sou assim. Porque coitadinha de mim. Tem gente que é assim, né? Você fala: nossa, aconteceu isso comigo. Mas comigo aconteceu pior. Não tem? Que fica contando vantagem do mal. Querido, esse tipo de pessoa é a pessoa que não quer sair do estado quebrado. Pelo contrário, ela quer permanecer ali, porque ali ela entende que ela está tendo atenção, ela entende que as pessoas vão fazer algo por ela. Querido, mas não é isso que Deus planejou para nós, amém? Deus deseja que a nossa decisão seja voltar para as mãos do oleiro. Reconhecer que nós estamos quebrados, sim. Senhor, eu estou frustrado, eu estou triste. Senhor, eu estou com dificuldade para perdoar essa pessoa. Senhor, a situação me magoou. Senhor, mas eu decido crescer. Senhor, eu quero ser refeito pelas mãos do oleiro, amém? Querido, e quando fala de quebrar, muitas vezes parece que nesse momento da quebra, né, parece que a gente está mais destruído ainda. Que é o momento que a gente vai sentir a dor. Quantos tem filhos aí que já ralaram o joelho? Ou você lembra, né, quando você era jovem, que você rala o joelho, o negócio fica feio mesmo. Adianta você só tampar ele ali? O que tem que fazer? Limpar, não tem?
Sem essa limpeza, sem tirar a sujeira, não existe cura. E da mesma forma é com a nossa emoção e com o nosso espírito. Querido, o momento que você decide ser transformado pela mão do oleiro, às vezes pode doer, às vezes você pode chorar. Querido, mas não é uma lágrima que você derrama sozinho. O oleiro está ali do seu lado, Deus está ali do seu lado, seu Pai está ali do seu lado, te refazendo, te protegendo e falando, vai dar certo, nós vamos reconstruir. Eu estou reconstruindo as suas emoções, eu estou reconstruindo os seus sonhos, eu estou reconstruindo a sua família. Querido, o que precisa ser reconstruído na sua vida hoje? Você consegue pensar em uma coisa que precisa ser reconstruído na sua vida hoje? Quem consegue pensar além de mim, amém? Feche seus olhos por um segundo agora e apresenta isso diante do Senhor. Fala, Deus, eu preciso que isso seja reconstruído na minha vida. Deus, eu preciso que a confiança seja reconstruída, os meus sonhos, o meu casamento, o meu relacionamento com os meus filhos, o meu relacionamento com o Senhor, em nome de Jesus, amém. Querido, mesmo quebrados, Deus quer nos refazer, voltar ao estado original, é voltar à plenitude, é voltar ao plano original de Deus para nós. Deus nos planejou para sermos felizes, Deus nos planejou para que nós pudéssemos crescer, Deus nos planejou para que a gente pudesse viver em plenitude, mas Ele nos avisou que a gente teria aflição. Por isso que Ele está do nosso lado, nos refazendo, nos moldando, catando os caquinhos, né, da nossa vida e nos moldando novamente em nome de Jesus, segundo a vontade dEle. A decisão tem que ser minha, mas o agir é de Deus, amém? E isso que é maravilhoso, querido, porque às vezes a gente não encontra força para se reconstruir. E não é necessário, a força vem de Deus. A gente precisa ter decisão. Deus, eu decido ser reconstruído. Eu vou fazer o que for necessário para ser reconstruído. Mas Deus, eu sei que o agir é do Senhor. Amém? Você pode levantar suas mãos e dizer isso. Obrigado, Deus, porque o agir é do Senhor. Amém? Querido, o penúltimo texto que eu quero ler com você está lá em 1 Reis. 1 Reis, no capítulo 19. Essa reconstrução, querido, é um processo. Existem coisas que vão ser reconstruídas em uma oração. Existem outras situações que precisam de tempo para serem reconstruídas. Querido, tudo é um processo nas mãos do Senhor. Amém? E por isso que nós precisamos pedir ao Senhor isso. Senhor, eu quero ser resiliente, eu quero ser perseverante. Porque talvez tenha coisas que eu vou fazer uma oração e vou ser reconstruído. Tem coisas que eu vou precisar orar, fazer uma campanha. Tem coisas que eu vou precisar jejuar. Tem coisas que eu vou precisar abrir meu coração com o meu pastor, com o meu líder. Tem coisas que eu vou precisar orar mais do que um dia, orar todos os dias. Tem coisas que eu vou precisar tomar algumas atitudes que Deus vai te orientar. Querido, mas não desista, amém? É passo a passo, dia após dia. Aqui a palavra fala, em 1 Reis, no capítulo 19, fala sobre Elias. Capítulo 19, versículo 1, diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a essas horas eu não puser a sua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou e foi para escapar com vida, e se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu discípulo. E ele foi para o deserto, caminhou um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro, uma árvore, um arbusto, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, Deus, já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à tua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e tocou e disse: Levanta, come, porque o seu caminho será longo.
Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Querido, o que eu quero dizer com esse texto? Elias foi um profeta muito maravilhoso. Se você já leu um pouquinho da Bíblia, se você já tem um tempo na casa de Deus, com certeza você já ouviu alguma palavra falando sobre os milagres de Elias. Que ele era aquele profeta que fazia e acontecia. Aquele profeta em que os milagres aconteciam, né? Ele era conhecido, né? Aqui ele tinha acabado de vir de uma batalha em que existia um desafio, né? Que os profetas de Baal se cortavam, né? Se batiam, clamando para descer fogo do céu, e isso não aconteceu. E Elias orou e desceu fogo do céu. E ali, aqueles profetas que eram do mal, né? Eles foram consumidos, né? Todos eles morreram. Então assim, Elias era o profeta. Então todo mundo olhava para ele e falava: não, ele é muito forte. Ele tem muito poder. Ele está muito perto de Deus. Mas aí chegou uma mensagem para ele: olha, eu vou te matar. Chegou um recado ali para ele, né, de Jezabel. E o que aconteceu? O coração dele se atribulou. Ele ficou tão assustado com aquilo, ele ficou tão decepcionado com aquilo, que a palavra fala que ele pediu para morrer. Ele falou: Deus, eu quero morrer. Ele entrou em depressão ali, né? Algo se quebrou dentro dele. E ele pediu para Deus a morte. Querido, mesmo que você pareça, às vezes você está do lado de alguma pessoa, né? Esse mês nós temos falado muito sobre isso, né? O Setembro Amarelo, falando sobre depressão, né? As pessoas que buscam tirar a sua própria vida por causa da dor. Querido, ninguém está isento disso. Por mais que a pessoa aparenta ser forte, querido, ela tem que buscar todos os dias se fortalecer em Deus. Querido, porque às vezes uma notícia, às vezes uma situação, aquilo rouba a força da pessoa, a ponto dela pedir a própria morte, como foi com Elias, que era um profeta maravilhoso. E aqui a palavra fala que ele foi dormir, ele encontrou um arbusto ali e foi dormir. O sono aqui, ele fala de passividade, né, de mornidão, de depressão, né, de falta de visão do futuro. Tem um monte de coisa para fazer, eu vou ficar aqui dormindo. Tem culto hoje à noite, tem culto hoje de manhã. Eu vou ficar aqui dormindo. Tem célula, tem celebração, vamos. Eu vou ficar aqui dormindo. Fala da passividade, de não buscar, de não correr atrás daquilo que vai nos fortalecer. E aí o anjo de Deus acorda Elias ali e fala: olha, tem alimento para você. Querido, às vezes tem alguém do seu lado, aquela pessoa que te liga para você ir no culto, aquela pessoa que te convida para ir na célula, aquela pessoa que põe um recadinho lá no WhatsApp, né? Hoje tem célula, hoje tem culto, revisão de vida. Querido, são os anjos que Deus coloca do seu lado para trazer alimento para você. Amém? Você pode dar um abraço aí no anjo que está do seu lado? Querido, você pode ser o anjo dessa pessoa também. Amém? Quantos querem ser enviados do Senhor para trazer alimento para as pessoas próximas de você? Glória a Deus. Querido, aqui Deus mandou aquele anjo para trazer alimento para Elias. E ali a palavra fala que ele comeu, e aí ele saiu feliz da vida? Dormiu de novo. É o que eu estou falando, é o processo. Às vezes um culto que você foi, uma oração que você fez não é suficiente para você ser refeito. Querido, o segredo está na persistência. O segredo está no todo dia. Eu sempre falo isso, né? No todo dia, no pouquinho todo dia, né? O segredo está nisso. E aí o anjo foi de novo, acordou ele e deu mais alimento. E aí a palavra fala que ele se alimentou, recuperou parte da sua força e que ele caminhou mais um pouco. Querido, o alimento de hoje vai fazer você chegar até certo ponto. Mas você precisa de mais alimento para você chegar no próximo ponto. E assim, até Jesus voltar. Amém? Querido, por isso nós não podemos deixar de nos alimentar, deixar de buscar essa força de Deus,
que existe na casa dEle, que existe na presença dEle, que existe quando nós estamos em comunhão com os nossos irmãos. Querido, é isso que nos fortalece, amém? E é isso que vai nos deixar resilientes e nos dar a força necessária para, no momento que a gente estiver quebrado por alguma situação, tomar a decisão certa, fazer a escolha certa. Senhor, eu não quero permanecer quebrado, eu quero ser refeito pelo Senhor, amém? Querido, eu sei que tem muitos aqui que nesse fim de semana tomaram uma decisão e vão ser refeitos pelo Senhor lá no Revisão de Vida, amém? Glória a Deus. Querido, isso é uma decisão. E isso Deus não pode fazer por nós. O agir é dele, mas a decisão tem que ser minha, amém? Querida, que essa possa ser a decisão do nosso coração hoje. Deus, eu quero ser refeito em nome de Jesus, amém? Você pode ficar de pé no seu lugar, querido, em nome de Jesus.